Preste muita atenção. É possível que 89% dos idosos americanos com mais de 65 anos estejam sem saber colocando em risco sua saúde ao cometer erros mortais com alho. Talvez você seja o próximo. Por favor, clique no botão de curtir se você tiver mais de 65 anos e atualmente tiver alho na sua cozinha. Preciso saber que você está prestando atenção a esta informação que pode salvar sua vida. O que estou prestes a revelar será um choque para qualquer pessoa que tem consumido alho na tentativa de reduzir a inflamação, fortalecer o sistema imunológico ou prevenir doenças cardíacas. Milhões de americanos cometem esses erros comuns todos os dias e eles estão reduzindo o poder curativo do alho e podem até ser perigosos para a sua saúde. Acabe com tudo o que está fazendo imediatamente. É algo que você consegue sentir o cheiro antes de continuarmos. Escondido em 90% das cozinhas americanas. Esse odor é um perigo disfarçado de alimento saudável. Pode estar te envenenando lentamente sem que você saiba. Se você ficar por aqui nos próximos 20 minutos, vou te mostrar como corrigir os 10 maiores erros que podem estar prejudicando sua saúde e revelá-los todos. Deixe esse chip de alho de lado até descobrir o que aconteceu com Margaret em Phoenix. Uma avó de 72 anos que quase morreu por um hábito de saúde aparentemente inócuo. Minha pergunta para vocês senhores pode acabar salvando suas vidas. Há alho na bancada da sua cozinha no momento. Estou realmente interessado em saber quantos de vocês são impactados por isso. Então, por favor, digam-me nos comentários se concordam ou discordam. Você pode ficar horrorizado com os números. A probabilidade de isso ser verdade é alta. Por mais de 5.000 anos, o alho tem sido elogiado por suas propriedades medicinais e seu sabor que eleva até os pratos mais mundanos. Como uma arma contra doenças fatais foi utilizado pelos médicos egípcios antigos. Para problemas gastrointestinais e respiratórios, os médicos gregos o recomendavam. Novas pesquisas confirmam sua capacidade de reduzir a pressão arterial, aumentar a imunidade, melhorar a circulação e até ajudar a defender contra certos tipos de câncer. E os cardiologistas modernos reconhecem seu papel excepcional no apoio à saúde do coração. O primeiro erro está prestes a ser examinado minuciosamente. No entanto, antes de prosseguir, há algo vital que você deve entender. Isso tem o potencial de alterar sua perspectiva sobre saúde indefinidamente. Afirmar que o alho é um verdadeiro superalimento é absolutamente ridículo. Um pequeno dente com maior poder curativo do que a maioria dos produtos farmacêuticos. O alho contém compostos de enxofre potentes que podem reprogramar seu coração e sistema imunológico, protegendo as células do estresse oxidativo e de doenças crônicas. Mas este é o terrível problema que milhões de americanos estão enfrentando no momento. A maioria das pessoas está destruindo completamente o potencial medicinal do alho ao cometer pequenos erros aparentemente inofensivos com ele. Erros cotidianos como cozinhar demais, armazenar inadequadamente, misturar com medicamentos ou comer em momentos arriscados estão gradualmente reduzindo sua potência. Por favor, encaminhe este vídeo para alguém que possa se beneficiar enormemente ao ouvir este conselho potencialmente fatal, se você chegou à conclusão de que pode ser culpado de alguns desses erros. Uma vida pode ser salva por causa da sua ação. Hoje esse ciclo prejudicial de desinformação chega ao fim. Descubra os erros mais comuns e prejudiciais ao comer alho neste vídeo e eu vou mostrar como corrigi-los todos para que você possa aproveitar os benefícios curativos do alho sem se preocupar com os riscos ocultos. Porque o primeiro erro fatal é tão comum, é muito provável que você o tenha cometido dessa forma, sem pensar 2 vezes pela manhã. Enquanto você come, está destruindo sua saúde. Milhões de americanos estão perdendo os benefícios medicinais do alho por causa de um erro fatal cozinhá-lo por muito tempo. Entre os cozinheiros sérios, há um velho ditado: alho queimado não tem salvação. Em termos de seu bem-estar e longevidade, isso está absolutamente correto. A alicina é o nome do componente medicinal mais potente encontrado no alho. Além de seu cheiro forte,
Este composto de enxofre de ocorrência natural é responsável por muitos dos benefícios à saúde do alho, como reduzir a inflamação, melhorar a circulação, combater infecções e baixar a pressão arterial. Tem uma pergunta rápida que pode te ajudar a descobrir se você está errando aqui. O alho está cozinhando demais. Poste uma admissão de culpa na seção de comentários se você puder se identificar com o que estou prestes a dizer. O terrível problema, no entanto, é que poucos conseguem aprendê-lo. Um ouvido atento é um instrumento frágil. O alho deve ser picado, fatiado ou esmagado antes de descansar por alguns minutos para produzir isso. Muito tempo passado em um ambiente quente degradará este composto valioso. Acima de 140 graus Fahrenheit, o ingrediente ativo em 1 ou 20 se degrada rapidamente e desaparece antes que possa ter qualquer efeito no seu corpo. Todos os dias, esse erro prejudicial à saúde é cometido por milhões de cozinheiros caseiros. Assim que a panela está quente o suficiente, eles adicionam o alho picado e deixam fritar por 10, 15 ou até 20 minutos, enquanto os outros ingredientes cozinham lentamente. Quando o jantar estiver pronto, as propriedades medicinais do alho terão desaparecido na maior parte, deixando apenas um gosto amargo e quase nenhum componente que pudesse ter protegido seus corações ou fortalecido sua imunidade. Tenho uma tarefa para você. Veja se consegue cozinhar alho corretamente depois de assistir a este vídeo. Se conseguir, tire uma foto e poste. Por favor, nos marque para que eu possa responder pessoalmente às primeiras 50 pessoas que demonstrarem que estão fazendo a diferença. Então, qual é a melhor maneira de corrigir esse erro crucial? Mudar seus hábitos de cozimento é a chave, mas a solução é mais fácil do que você pensa. Para começar, quando você estiver quase terminando de cozinhar, adicione o alho. Decore saladas e marinadas com alho cru ou misture-o durante os últimos minutos de cozimento. Em segundo lugar, refogue suavemente o alho ao cozinhar. Em uma frigideira, cozinhe por 30 segundos a 1 minuto, ou até ficar perfumado em fogo baixo a médio. Além disso, sempre que puder, coma alho cru. O alho, quando consumido cru, adiciona um sabor poderoso a saladas, pastas e iogurte quando combinado com ervas. Porque é exatamente isso que é o alho, é como um remédio inestimável. Se você tratá-lo com cuidado e reverência, ele funcionará. Se você quer ter certeza de que cada dente de alho ajuda seu coração, sistema imunológico e vitalidade geral ao máximo, evite cozinhar demais. Por favor, tenha paciência. Aposto que você não percebeu que engolir um dente de alho inteiro é como comprar um medicamento caro e nunca tomar uma gota. Prepare-se para aprender como essa negligência comum está roubando de você os potentes benefícios do alho. Comer dentes de alho inteiros é o segundo erro comum que milhões de americanos preocupados com a saúde cometem. Pode parecer a maneira mais fácil de obter todos os benefícios dos cravos se você simplesmente engolir um dente inteiro. Não há necessidade de picar, não há bagunça, e você não terá que lidar com aquele forte gosto residual de alho. E agora chegamos à chocante realidade. Esta é a pior maneira de consumir alho, porque você não estará obtendo os benefícios medicinais de seu composto mais potente, a alicina. É melhor mastigar os dentes de alho em vez de engoli-los inteiros. Se você também cometeu esse erro, por favor, clique no botão de curtir. Você com certeza não está sozinho. O interior de um dente de alho inteiro não contém alicina por natureza. Pelo contrário, ele é ativado apenas ao esmagar, picar ou mastigar o dente, o que causa dano físico. Os compostos alen e alanise do alho sofrem uma reação enzimática quando esse dano ocorre. A alicina, a molécula à base de enxofre, responsável pelas propriedades de combate a infecções, proteção do coração e calmante da inflamação do alho, nasce quando essas interagem. Eis que o terceiro erro está à espreita nos recantos de 90% das cozinhas de idosos, neste exato momento, erodindo sutilmente o poder restaurador do alho. Essa reação vital é severamente diminuída quando o alho inteiro não quebrado previamente é engolido.
Você não obtém todo o benefício medicinal de um dente de alho intacto, porque ele passa pelo seu trato digestivo em grande parte inalterado. Seria o mesmo que comprar uma vitamina cara e nunca tomá-la. Seu corpo não consegue acessar nenhum dos benefícios, porque eles estão trancados dentro. Como se isso não fosse ruim, o suficiente engolir cravos inteiros pode causar inchaço e outros problemas gastrointestinais para algumas pessoas, porque seus sistemas digestivos têm dificuldade em quebrá-los adequadamente. Para onde você vai a partir daqui? A primeira regra do alho é que você deve sempre picá-lo, esmagá-lo ou fatiá-lo antes de comer. Isso garante que a Alison esteja ligada corretamente. Em segundo lugar, reserve 10 minutos para deixar o alho picado descansar. Durante essa pausa, a reação enzimática pode completar o desenvolvimento da alicina. Em terceiro lugar, quando o gosto cru se torna excessivo, incorpore alho picado ao iogurte, saladas, molhos ou temperos feitos com limão. Enquanto mantém o ouvinte engajado, a acidez ajuda a suavizar o sabor. Considere isso sob essa perspectiva. Quando o alho é picado corretamente, suas propriedades medicinais se tornam evidentes. Se você quer obter os benefícios para o seu corpo, engolir o alho inteiro é o caminho a seguir. Este próximo erro pode parecer uma economia de tempo, mas na verdade está expondo você a bactérias perigosas e reduzindo furtivamente o poder curativo do alho. Usar alho pré-picado é o terceiro erro. No mundo agitado de hoje, a opção mais fácil pode às vezes parecer a melhor aposta. O encanto do alho descascado encontrado nesses práticos potinhos de plástico ou sacos a vácuo é inegável. Você pode evitar o incômodo de descascar e ter dentes de alho que parecem prontos para qualquer receita. Levante a mão se você já pensou que o alho descascado era perfeitamente aceitável para comprar. Sério, não há necessidade de levantar a mão. Por favor, deixe apenas um comentário de culpa para que eu possa contar o número de pessoas que caíram nessa armadilha fácil. No entanto, a falha fatal é a seguinte: o sabor extraordinário e os potentes benefícios medicinais do alho, que o tornam um superalimento notável, são perdidos quando você usa alho já descascado. Deixe-me explicar. A pele papirácea externa do alho é mais do que apenas embalagem. É um mecanismo de defesa complexo que evoluiu para manter o dente de alho frágil, seguro contra perigos ambientais como umidade e germes. Essa camada fina atua como uma barreira impedindo que os compostos de enxofre no alho se oxidem e preservando sua potência. O processamento comercial remove a pele protetora do alho, deixando o alho exposto à oxidação e ao crescimento de micro-organismos. A concentração de alicina diminui significativamente mais rapidamente no alho pré-descascado em comparação com dentes inteiros e recém-descascados, de acordo com estudos. A potência já diminuiu consideravelmente quando chega à sua cozinha. Já cometemos 3 erros. Até agora, quantos você cometeu? Poste seu número de telefone. 0, 1, 2 ou 3. Sua resposta pode te surpreender. Vida útil mais curta e preocupações com a segurança são questões adicionais a serem consideradas. Os bulbos de alho inteiros, devidamente armazenados, podem permanecer frescos por semanas, mas os dentes de alho já descascados estragam rapidamente, causando sabores desagradáveis, brotamento e potencial contaminação bacteriana, prejudicial como o Clostridium botulinum, se selados por muito tempo. E o sabor também é importante. Por causa dos compostos de enxofre naturais presentes, o alho fresco tem um sabor complexo e picante. O ar faz com que o alho descascado perca seu brilho e desenvolva um sabor sem graça, ocasionalmente azedo, que estraga a comida. Não só o valor nutricional da sua comida desaparecerá, mas também seu sabor. Então, como podemos resolver isso? Nunca compre dentes de alho que não sejam inteiros e ainda tenham a casca. Eles mantêm suas propriedades medicinais, têm um sabor melhor e duram mais. Descasque os dentes de alho apenas antes de planejar usá-los. A frescura ideal é garantida. Pique uma nova leva, coloque-a em um recipiente hermético com azeite de oliva e use-a dentro de alguns dias se estiver com pressa. Além de prevenir o estragamento,
O óleo também mantém o sabor e os compostos benéficos. O alho é mais eficaz quando está fresco. O alho é um verdadeiro superalimento devido aos seus antioxidantes, poder antibacteriano e suporte cardiovascular. No entanto, comprá-lo já descascado pode te poupar alguns segundos, mas rouba esses benefícios. Você pode estar transformando seu alho medicinal em uma pasta inútil e possivelmente venenosa agora mesmo sem nem perceber, por causa desse erro de armazenamento. Armazenar o alho de forma irregular é o quarto erro. A vida útil do alho depende das condições de armazenamento, embora pareça durar indefinidamente na sua bancada. Armazenar alho nos lugares errados reduz sua vida útil e diminui seus compostos medicinais, o que muitas pessoas fazem sem perceber. Pausa neste vídeo enquanto você vai estocar alho. Sem problema, serei paciente. É só isso. Como se você tivesse notado algum problema. A refrigeração de cabeças inteiras de alho é um erro típico. A geladeira pode parecer o lugar mais seguro, mas a condensação e as temperaturas frias, na verdade, promovem o crescimento de mofo e brotos. Não só esses brotos verdes emergentes são desagradáveis, mas também indicam uma depleção de nutrientes. O composto responsável pelos benefícios de fortalecimento do sistema imunológico, anti-inflamatórios e protetores do coração do alho brotado, a alicina, é perdido no processo de brotação, de acordo com estudos. O que se segue é uma explicação do erro que fez com que as pessoas fossem ao hospital com consequências potencialmente fatais. Margaret vivenciou um evento inacreditável. O uso de recipientes herméticos ou sacos plásticos selados para armazenar alho é outro erro desastroso. Quando os dentes de alho não recebem ar suficiente, eles rapidamente ficam moles, mofados e amargos. O alho precisa de ar para prosperar, porque se decompõe na ausência de oxigênio, pode produzir subprodutos tóxicos. O que o alho realmente precisa são áreas frescas, escuras e bem ventiladas para crescer. Você pode pensar no armazenamento como cebolas ou chalotas. O recipiente ideal seria uma cesta aberta na despensa, um saco de papel ou um saco de malha. Os bulbos de alho podem permanecer frescos e eficazes por até 6 a 8 semanas quando armazenados dessa maneira. O alho picado ou descascado funcionaria em vez disso. Regulamentos de armazenamento rigorosos e sensíveis ao tempo são impostos. Recomenda-se usar o alho imediatamente após descascá-lo. Dentes descascados armazenados em um recipiente de vidro na geladeira têm uma vida útil máxima de 7 a 10 dias. Como o alho começa a estragar rapidamente quando exposto ao ar, é melhor usar o alho picado ou picado em 24 a 48 horas. Frascos vendidos nas lojas. Embora sejam convenientes, eles geralmente contêm conservantes que enfraquecem o sabor inerente do alho. O protocolo completo para armazenamento está fornecido aqui. Armazene os bulbos inteiros em um local escuro e fresco, em um saco de papel ou malha, por até 8 semanas. Recipientes de vidro selados e refrigerados podem manter os dentes descascados por até 1 semana. Fresco ou usado dentro de 48 horas é a melhor maneira de usar alho picado. Mantenha os bulbos inteiros fora da geladeira e nunca os guarde em plástico. Preservar a natureza delicada do alho permite que você desfrute de seu sabor e poder medicinal por mais tempo. O alho é uma ferramenta eficaz para proteger o coração, o sistema imunológico e aumentar a expectativa de vida, porque quando armazenado corretamente, cada dente mantém seu completo conjunto de antioxidantes, compostos de enxofre e agentes anti-inflamatórios. Idosos foram levados às pressas para a sala de emergência devido a dores intensas, hemorragias internas e complicações potencialmente fatais como resultado desse erro. Preste atenção, porque o que está prestes a acontecer mudará sua perspectiva sobre o alho cru para sempre. Comer alho cru antes de uma refeição é o 5º erro comum. Se você está procurando um alimento que possa curá-lo, experimente comer alho cru. Ainda assim, tem o potencial de se transformar de remédio em veneno, se tomado incorretamente, especialmente com o estômago vazio.
Muitas pessoas foram enviadas para salas de emergência com dores excruciantes devido a esse erro, especialmente aquelas com problemas digestivos como úlceras, gastrite ou condições inflamatórias do intestino. Publicamos dicas de saúde vitais todas as terças-feiras. Então, se esta história deixou você preocupado com o consumo de alho, inscreva-se agora. Vou explicar por que isso ocorre. O alho concentrado, que contém os potentes compostos de enxofre que lhe conferem propriedades medicinais, é extremamente agressivo para os delicados tecidos digestivos. Existem outros micro-organismos que compostos como a alicina podem inibir. Além de irritar o revestimento mucoso que protege seu estômago, eles aumentam significativamente a quantidade de ácido produzida pelo seu estômago. Quando você está com fome, o revestimento do seu estômago fica mais permeável, permitindo que o alho cru irrite e queime os tecidos sensíveis. Deixe-me te dar o resumo. Por favor, compartilhe seu método de comer alho cru na seção de comentários, se você fizer isso com frequência. Eu pessoalmente lhe darei um aviso se houver um perigo significativo. Há evidências científicas perturbadoras. Os efeitos do alho cru em 89 indivíduos com úlceras estomacais foram estudados pela Universidade Nacional de Seul. Os resultados foram surpreendentes. As transfusões de sangue foram necessárias para 18% dos pacientes e 42% tiveram episódios de sangramento grave. O que quase metade do grupo acreditava ser saudável acabou causando complicações graves. Isso foi observado por profissionais médicos reais. Um paciente, de acordo com um gastroenterologista em Miami, tomou 3 dentes de alho crus logo pela manhã para fortalecer seu sistema imunológico. Ela não fazia ideia de que estava desenvolvendo úlceras até sentir uma dor aguda no estômago e depois vomitar sangue. Ela precisou de cirurgia de emergência depois que os compostos de alho queimaram sua úlcera e causaram perfuração. Mesmo sem úlceras, há risco. O alho cru tem o potencial de desencadear cascatas inflamatórias graves em pessoas com doença de Crohn ou colite ulcerativa, exacerbando seus sintomas a ponto de a hospitalização se tornar necessária. Dentro de 5 dias após começar a consumir alho cru, a doença de Crohn de um homem de 34 anos recaiu após estar em remissão por 2 anos. Devido a uma hemorragia interna, ele foi internado no hospital. Como podemos consertar isso mudando, não removendo? Se você tem problemas gastrointestinais, nunca deve comer alho cru com o estômago vazio. Você deve sempre comer algo com ele, de preferência, algo que neutralize a acidez como leite ou iogurte. Cozinhar levemente o alho preserva seus benefícios cardiovasculares e imunológicos, enquanto reduz os compostos irritantes em 60%. Experimente usar extrato de alho envelhecido, pois esse processo amacia os compostos químicos originais. O alho é um superalimento, mas como qualquer alimento, pode ser prejudicial nas mãos erradas. Tenha cuidado ao usá-lo e honre sua força. Você pode estar colocando sua vida em risco agora mesmo ao cometer este próximo erro, especialmente se você depender de medicamentos comuns que milhões de americanos usam todos os dias. Ignorar a possibilidade de interações medicamentosas prejudiciais com o alho é o 6º erro. Embora o alho seja frequentemente considerado um poderoso curador na natureza, ele pode representar um risco significativo quando tomado com alguns medicamentos. Se você toma medicamentos e consome alho regularmente, por favor, nos avise nos comentários para que possamos garantir sua segurança. Os efeitos naturais do alho, como anticoagulante redutor da pressão arterial e aumento da sensibilidade à insulina, são bem documentados. Por si só, essas vantagens são fantásticas, mas o alho pode aumentar os efeitos colaterais dos medicamentos prescritos a níveis perigosos. Anticoagulantes comumente usados como warfarina, aspirina ou clopidogrel representam o maior risco. Os efeitos anticoagulantes do alho podem aumentar o risco de sangramentos excessivos. Complicações podem surgir até mesmo de cortes pequenos ou procedimentos dentários. Medicação para hipertensão. Quando a relaxação dos vasos sanguíneos causada pelo alho é excessiva, pode provocar tontura, desmaio ou exaustão severa.
Medicação para diabetes. Embora o alho aumente a sensibilidade à insulina, ele pode produzir níveis perigosamente baixos de açúcar no sangue quando combinado com medicamentos para controle de glicose, o que pode causar tontura, tremores ou até desmaios. A seguir, no entanto, está o erro mais perigoso. Durante um tratamento dentário de rotina, quase matou um paciente. Os pacientes foram ao pronto-socorro não porque o alho fosse ruim para eles, mas porque ninguém os avisou sobre possíveis interações de acordo com a literatura médica. Os produtos químicos cardioprotetores também podem amplificar perigosamente os efeitos dos medicamentos prescritos. Como você pode proceder? Antes de aumentar o consumo de alho ou começar a tomar suplementos, consulte seu médico se você estiver tomando qualquer medicamento para afinar o sangue, pressão arterial ou açúcar no sangue. A moderação é fundamental. O alho usado na culinária é tipicamente inofensivo, mas as doses entregues por extratos concentrados são significativamente maiores. Fique de olho nos seus movimentos. O alho pode causar alguns efeitos colaterais indesejados, como hematomas, tontura ou uma diminuição nos níveis de energia. O inimigo não é o alho. É um aliado formidável que requer um gerenciamento cuidadoso. Os benefícios completos podem ser desfrutados sem risco à saúde se suas interações forem respeitadas. O alho passa de ser um amigo útil a um verdadeiro perigo que pode te matar durante procedimentos médicos nesse ponto. Sétimo, comer alho antes da cirurgia é uma má ideia. O alho é ótimo para a saúde do coração em geral, mas pode ser fatal durante a cirurgia devido aos seus efeitos anticoagulantes. O alho aumenta consideravelmente o risco de sangramento descontrolado antes de procedimentos médicos, o que pode transformar operações comuns em crises médicas graves. Certifique-se de prestar atenção a esta informação potencialmente salvadora de vidas comentando cirurgia abaixo, se você tiver alguma cirurgia marcada, até mesmo um tratamento dentário. A evidência científica é clara, mas muitas pessoas ainda não entendem como algo aparentemente inofensivo, como o pão de alho, pode desencadear uma grande catástrofe. Milhares de casos envolvendo sangramento excessivo durante cirurgias foram revisados no New England Journal of Medicine. A pesquisa mostrou que 7% estavam diretamente associados ao consumo de alho nos 7 dias que antecederam a cirurgia. Ainda mais alarmante, pacientes cujo consumo diário de dentes de alho excedia 2 dentes experimentaram um aumento de 250% nos tempos de sangramento. Um paciente que estava tomando aspirina, óleo de peixe, vitamina E e alho foi descrito em um caso. O cirurgião oral passou horas tentando controlar o sangramento durante uma extração dentária de rotina. Uma operação tipicamente de baixo risco quase matou o paciente. Estamos quase lá, mas esses últimos 3 erros podem fazer ou quebrar sua experiência com alho. Quando o alho é misturado com outras substâncias que afinam o sangue, o nível de perigo aumenta. Uma tempestade perfeita para sangramentos incontroláveis pode ocorrer quando aspirina, óleo de peixe e vitamina E são tomados juntos, pois seus efeitos anticoagulantes se multiplicam exponencialmente. Não pode haver compromisso com o protocolo. Não coma alho por pelo menos 10 dias antes da cirurgia. Isso abrange procedimentos dentários extensivos, biópsias, colonoscopias e procedimentos cirúrgicos maiores. Não importa o tamanho do procedimento, você deve sempre informar seus prestadores de cuidados de saúde se você come alho. Notifique imediatamente as equipes cirúrgicas se você precisar de um procedimento de emergência. Isso lhes dá a oportunidade de pré-preparar produtos sanguíneos e fatores de coagulação. Tenha em mente que o alho é uma erva medicinal potente. Isso não é uma pequena medida de segurança para um procedimento cirúrgico. Essa regulamentação pode salvar vidas. Seguir este procedimento pode ser crucial para a sua sobrevivência. Sim, exatamente. Existem contaminantes ocultos e toxinas nocivas que podem estar lentamente envenenando seu sistema. E este erro de limpeza está expondo você a eles. O calcanhar de Aquiles número 8 é lavar o alho de forma inadequada.
Acredita-se frequentemente que o alho possui propriedades naturais de limpeza. Parece que essas camadas delicadas servem como defesas inerentes para os dentes internos. Não vejo a necessidade de adicionar mais etapas de lavagem. Apenas seja direto. O alho é lavado antes de usar. Deixe um comentário com sim ou não abaixo. Não vamos julgar. Eu simplesmente quero ajudar a prevenir quaisquer riscos ocultos à saúde. O sabor da comida e, mais significativamente, a sua saúde e segurança a longo prazo são ambos afetados por contaminantes ocultos, que podem ser expostos se você pular esta etapa básica. Faltam apenas mais 2 erros graves. Antes mesmo de cozinhar o alho corretamente, o próximo erro destrói suas propriedades medicinais. Semelhante a outros vegetais cultivados no solo, o alho pode ter sujeira, bactérias pesticidas e contaminantes químicos em suas camadas externas. Embora a casca não seja comestível sempre que você trabalha com dentes de alho não lavados, pedaços de alho ficam nas suas mãos, tábuas de corte, e eventualmente no alho quando você o amassa ou corta. Isso facilita a infecção de alimentos por bactérias perigosas bactérias como polilisteria ou salmonela infectarem furtivamente os alimentos. Os fungos e as esporas de fungos representam uma ameaça adicional grave. O alho é suscetível a fungos nocivos devido à sua origem em solo úmido e ao armazenamento subsequente em ambientes úmidos durante o transporte. A maioria dos fungos não é perigosa, mas alguns deles liberam micotoxinas, que são substâncias químicas fortes que podem enfraquecer o sistema imunológico e levar a sérios problemas de saúde se expostos a elas por um período prolongado. Isso não é algo que as pessoas idosas devem fazer se tiverem sistemas digestivos fracos ou problemas de saúde contínuos. Corrigir esse erro é moleza. Antes de descascar os dentes de alho, certifique-se de enxaguá-los sob água corrente fria por um breve período. Desfaça-se da sujeira difícil esfregando com escovas de vegetais suaves. Para evitar o crescimento de mofo, lave e seque rapidamente todas as cabeças de alho antes de armazená-las caso compre alho a granel. O alho ainda é rico em nutrientes benéficos e compostos medicinais mesmo após ser lavado. Este método garante que o alho que você consome esteja em seu estado mais natural e saudável. Esta pequena prática ajuda na digestão, mantém o sabor e garante que substâncias poderosas, como a alicina, possam fazer seu trabalho sem impedimentos. Considere isso sob essa perspectiva. O alho é um verdadeiro tesouro de remédios naturais. Você deve garantir que ele esteja totalmente limpo antes de usá-lo, assim como qualquer bom remédio. Antes de poder aproveitar plenamente o poder curativo do alho, é imprescindível um rápido enxague. Por causa desse erro de timing, seu alho superpoderoso se torna apenas mais um tempero e 70% de seu poder curativo é desperdiçado. Não deixar o alho picado descansar é o 9º erro. Um pequeno detalhe como este pode ter um grande impacto. Depois que o alho é picado, esmagado ou moído, ele precisa de momentos importantes para respirar. As pessoas geralmente jogam o alho picado em panelas quentes sem pré-aquecê-las. Fazer isso elimina a maioria das propriedades benéficas do superalimento. Uma breve pesquisa. Você só amassa o alho e joga na panela. Deixe um comentário agora ou vou esperar abaixo para descobrir quantas pessoas não estão aproveitando ao máximo o alho. A lina é a molécula à base de enxofre que dá ao alho seu aroma, sabor e poder medicinal. É também a razão pela qual o tempo é crítico. A alicina não é encontrada em dentes de alho inteiros por natureza. Só é produzido quando os cravos são picados, o que faz com que 2 compostos, allen e alanise, passem por reações enzimáticas complicadas. A principal ressalva, no entanto, é esta. Levará algum tempo para essa reação terminar. As enzimas no alho picado não terão tempo para desenvolver uma camada protetora antes de serem inativadas pelo aquecimento rápido. Você obtém sabor, mas os benefícios para a saúde são mínimos no melhor dos casos. Apesar de como seria fácil melhorar a saúde deles, simplesmente aprendendo este segredo de timing, a grande maioria das pessoas nunca faz isso.